Lisboa, Cais de Sodré. Quando chega a noite, com suas caras fugidias, olhos dilatados pelo assombro, deixamos que a cidade nos invada. Temos aqui situações de desacatos, pancada mesmo. Estes traficantes estão à luz do dia e à luz da noite. Fantasma, embriagar-nos de luz e cor, num sonho de mil e uma fantasias. O desejo cruzando os néons em projeções plásticas. Amor, vem comigo. Vem embora, mulher. Free shots, yo, yes, come on! So guys, come on, there's a free shot inside, some cocktail here. Free shots? Yeah, come on. How many? All the nice shots. No, it's here. Apregoa-se a venda de álcool no bairro de maior diversão noturna de Lisboa. São 10 da noite e o bairro Alto está transformado numa feira. Os bares concorrem entre si para ver quem vende mais álcool, desafiando os limites de quem passa. Chamamos de promoter ou RP, Relações Públicas. Basicamente, nosso trabalho é ficar em frente da porta, conversar com o cliente, criar uma conexão com o cliente, entrar, conhecer o espaço. Meninas, vamos beber um shot à borla. Eu tiro mais de 1.300 euros líquidos. Quanto mais beber, mais barato fica. Hoje há um aliciamento à porta muito mais agressivo do que havia. Antes eu nem me lembro de haver assim tanto, não havia. RPs. Em vez de copos, as bebidas são servidas em baldes. Paga 5 euros por meio litro, está ótimo. Dá para curtir a noite, para ficar divertido e ficar bêbado. Bebem-se 15 shots com 10 euros apenas. Se tirar o sutiã, a rodada fica de borla. São muitos portugueses, mas também muitíssimos turistas e que se embriagam seriamente e durante quase toda a noite. Despedidas de solteiros, viagens de finalistas. Lisboa é a cidade onde se bebe até cair para o lado. A zona de farra vai do bairro Alto ao Cais do Sodré. Na famosa Rua Cor-de-Rosa e nas imediações, a cada passo que se dá, o aliciamento para a compra de droga é uma constante. A forma tão livre e descarada como essa oferta é pregoada, vão-se atrás das pessoas, não é? Há ali um assédio constante e gera esse clima de insegurança. Supostamente não têm com elas a droga verdadeira, escondem essa droga verdadeira em determinados sítios, buracos, nos prédios que existem, atrás de canteiros ou nas rodas das nossas viaturas. Eu, por exemplo, já cheguei uma vez a ir a caminho da minha viatura e, por coincidência, estava o traficante a tirar a droga de cima da roda da minha viatura. O tráfico de droga acontece às claras para consumos dentro e fora do bairro. Temos a noção que existe a venda de droga. Normalmente a esquadra às vezes faz algumas operações dentro das medidas do possível. Por exemplo, numa operação à civil, vem alguém tem connosco e tenta vender estupefaciente. Logo aí acaba por ser feita a detenção. E é droga real? Ou... Sim. Pelo menos desde que eu estou cá, das vezes que aconteceu, foi droga real. Não há policiamento suficiente, isso é um facto e é indesmentível. É essencial garantir que tanto os moradores, como os trabalhadores, como os frequentadores circulem e frequentem o bairro em segurança. E isso não está a acontecer? Neste momento, não. São milhares e milhares de pessoas. Portanto, eu acho que não há polícia na proporção que os grandes ajuntamentos exigem.
outubro de 2023. Na sequência de uma rixa, um jovem morreu ao ser golpeado com uma garrafa partida, numa das maiores zonas de animação noturna da capital, onde todas as noites acontecem incidentes que não entram para as estatísticas da segurança. Existem as tais cifras negras que muita gente, por exemplo, furtam-lhes o telemóvel, são roubadas ou tentam-lhes vender droga e não reportam mesmo, porque muitas pessoas pensam que não vale a pena. E se reportassem? Tinha a esquadra cheia de queixas? Assim, se reportassem, então durante a noite, sempre que quando ocorrem os ilícitos criminais, eram filas. E os números da segurança inteira do relatório se calhar eram um pouco diferentes, não? Sim. Um carro patrulha e 2 polícias por noite para milhares de pessoas. São os meios que a Polícia de Segurança Pública tem disponíveis na esquadra do Bairro Alto e Cais do Sodré. Nós aqui na esquadra temos um determinado número de efetivo, neste momento somos à volta de 60. Posso dizer que o ano passado, por esta altura, eram à volta de 80 e logo aí reflete-se na falta de policiamento. Muitas vezes temos um carro a rodar, com 1, 2 patrulhas no máximo, e elas acabam por estar um bocado distribuídas pelas zonas onde vão sendo mais precisas. Posso dizer que, por exemplo, nas noites de sexta e sábado, onde há uma maior afluência de pessoas, aqui mesmo em cima na zona do Bairro Alto, e lá embaixo no Cais de Sodré, temos o reforço da Unidade Especial de Polícia, nomeadamente do Corpo de Intervenção, que também vão fazendo algum patrulhamento e alguma visibilidade naquela zona. Mas há fins de semana em que não estão lá? É assim, às vezes acontece que por motivos de outros policiamentos não conseguem assegurar esse serviço e aí fica apenas a rodar o carro patrulha do bairro. Os prédios já foram habitados por famílias. Hoje, 60% das casas dos bairros históricos de Lisboa são apartamentos turísticos. No centro da capital, sente-se a sangria demográfica. 30% da população desapareceu nos últimos 10 anos. A Junta de Freguesia da Misericórdia, de que fazem parte o Cais do Sodré e o Bairro Alto, foi das que mais habitantes perdeu. Marta Dias. Está-se lá. Nós não precisávamos sair daqui para ter uma mercearia, para ter uma drogaria, para ter um banco, para ter uma farmácia. E neste momento não temos nada disso. Porque se o senhorio entender vender o prédio, a primeira coisa que fazem é pôr logo os moradores fora, não é? No Cais do Sodré, as últimas lojas de comércio tradicional estão a fechar as portas para sempre. Nós temos aí diversos casos e diversas experiências aqui na rua, de espaços de tipo destas lojas, ou mercearias, ou lojas de ferramentas, que hoje são restaurantes. São rendas exorbitantes, de 3 mil, 4 mil euros, fala-se nisso. No lugar das lojas antigas, abriram cafés, restaurantes, bares e esplanadas. Só aqui na Rua de São Paulo, mais de 80 abriram depois da pandemia e ninguém sabe muito bem qual é a figura, digamos, jurídica que têm. Alguns funcionam de portas abertas para a rua, madrugada fora. O primeiro horário de fecho é às 2 da manhã durante os dias de semana, às 3 da manhã durante fins de semana, sextas, sábados e vésperas de feriado. E temos os que fecham às 4, às 6 e os after hours. Poderíamos dizer que é mais ou menos como dormir no inferno, deve ser uma coisa equiparada. Nem a Igreja de São Paulo, em pleno Cais do Sodré, escapou à febre dos novos negócios da restauração. Este terraço da igreja está a ser explorado por uma empresa espanhola que vende churros. O padre responsável pela paróquia não aceitou participar nesta reportagem. Estranho é que uma igreja, por cima de uma casa mortuária, na zona que era utilizada pelos escoteiros, pelos idosos da freguesia, seja atualmente usada
para acrescentar mais um problema ao problema que nós já temos. Não fazemos ideia se é legal, se não é, porque um bar, um estabelecimento, um terraço tem que estar legalizado. Uso indevido de frações para serviços de restauração. Emissão de ruído para a rua. Incumprimento de horários, atropelos ao plano de urbanização, que proíbe novos estabelecimentos de bebidas em alguns bairros históricos da cidade. São infrações que os moradores têm denunciado à Câmara Municipal de Lisboa. Muitos são negócios que funcionam com licenças para serem cafés ou casas de chá, mas que na verdade funcionam como bares. A legalidade da situação deve ser fiscalizada pela Câmara. O ruído tem que ser contido dentro dos estabelecimentos. Os clientes têm que estar dentro dos estabelecimentos, não utilizar a via pública como forma de lucro, não é? Com prejuízo da vida das pessoas todos os dias até à madrugada. Tive uma experiência profissional numa autarquia dos arredores de Lisboa, onde a Câmara era absolutamente implacável. Foi lá à noite, 20 polícias disseram: acabou a música, acabou tudo, fecha. Eu nunca vi isto em Lisboa. Nunca vi. Desde que terminou a pandemia, eu não tenho conhecimento de nenhum estabelecimento que tenha sido encerrado pela Câmara Municipal. São situações que deviam ser de imediato resolvidas, porque depois há uma que não é resolvida. Abre outra ao lado que também não é resolvida. A uma dada altura, toda a gente acha que pode prevaricar, não é? O crime compensa. O Linha da Frente solicitou uma entrevista ao Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas. Foi designado o Vice-Presidente para participar nesta reportagem. Seja por ruído, seja por questões ambientais, ventilação de fumos. Há várias razões que levam a Polícia Municipal a fechar estabelecimentos e que tem feito, mas independentemente Quantos fecharam, de fechar, por exemplo, depois da pandemia? Tem ideia? Não tenho esses dados, mas tenho os dados que apontam para um crescimento de 30% do número de fiscalizações e um aumento significativo em termos de contraordenações. A estratégia não está virada para habitar a cidade, a estratégia está virada para vender a cidade. A cidade não para viver, mas uma cidade para vir visitar, vir ver, não sei, passear. 2 dias, 3 dias, mas nós estamos cá sempre, não é? Julgo que não corresponde à verdade a ideia de que só os turistas é que estão à noite, na noite de Lisboa. E são só os turistas que invadem o bairro Alto, ou são só os turistas que estão no Cais de Sodré. Quem visitar essas zonas percebe que isso é frequentado por lisboetas, é frequentado porventura por muitos portugueses ou muitas pessoas que vivem até, pode não ser exatamente na cidade de Lisboa, mas que acorrem a esta zona que é uma zona de diversão noturna. Portugal, and the streets are flooded with everybody, people from different countries, and we're here to have an amazing, auspicious time. A cidade, ao abrir mão de sítios centrais como o Cais de Sodré ou o bairro Alto, vai fazer com que eles fiquem efetivamente vazios de identidade cultural. Vão servir apenas para um negócio. O lounge funcionou legalmente no Cais do Sodré. Durante 25 anos, ofereceu à comunidade programação cultural gratuita todos os dias. Não resistiu à pressão imobiliária e vai fechar. Vamos ter que sair porque a senhoria não nos vai renovar o contrato e isto é inegociável. E infelizmente o lounge acaba por ser mais um dos muitos sítios a quem já aconteceu isto e temo que não seja o último também. A cultura não passa só pelos grandes festivais que têm apoios de grandes marcas e que depois passam nas televisões e que são transmitidos em direto e dão grandes audiências. É preciso espaços pequenos para as bandas começarem, porque é aí que elas vão criar o seu público. Vão treinar, vão praticar, vão mostrar o que valem.
Cais do Sodré é virado para o entretenimento turístico. Sobra o Music Box como o último espaço com programação cultural. Eu acho que as pessoas acabam por ser forçadas a um consumo porque não têm alternativa, provavelmente não é aquela que estão à procura. Eu acho que a maioria do turismo, mesmo turismo de despedida de solteiro, mesmo que vem à procura de um excesso contínuo durante vários dias, se tiver outro tipo de oferta e outro tipo de cuidado, vai se sentir bem. São 600 atuações por ano para um público que se aproxima das 100 mil pessoas. A sala de espetáculos existe há 18 anos e está a salvo das pressões imobiliárias. Pertence aos promotores. Os movimentos culturais emergentes acontecem à noite e a cidade tem que ter uma noite boa, de qualidade, que proporcione isso. E isso não está a acontecer em Lisboa. A rua é o sítio de estar, a rua é o sítio de consumir, a rua é o sítio de fazer as necessidades. Se estiver a olhar para fora, da janela do meu quarto, vejo no fundo urinóis em série. 3, 4, homens ou mulheres. Há dias em que eu saio à rua e o cheiro a urina junto às paredes e às árvores aqui do jardim é intenso, não é? Porque isto é uma pressão humana enormíssima. Estes copos de cerveja, copos de vidro, copos de plástico, pensos higiênicos, tampões, preservativos, fezes, urina, cheiro. É um festival. E depois a pessoa, quando quer pôr o seu lixo lá, vê ratos, vê baratas pela rua. Nós percebemos o efeito deste tipo de turismo de massas. Então, nós andamos a vender, particularmente cerveja, que é uma bebida que proporciona muito esse processo. Não temos casas de banho públicas, os espaços não têm capacidade sanitária para essas mesmas pessoas. Então estamos à espera do quê? Que simplesmente não ocorresse? É uma noite sem regras. O espaço público do Cais do Sodré é uma bomba relógio, palco de outros crimes graves como o assédio e a violação. Começo a ouvir gritos, fui à janela, abri as portadas e o que eu vejo, uma mulher a ser violada, a gritar, claramente em sofrimento. O que eu fiz foi pegar no telefone, ligar às autoridades, veio a polícia, veio o INEM e, portanto, a rapariga foi agredida, o rapaz foi levado. Este caso aconteceu durante a pandemia, mas há registro policial de violações mais recentes nas ruas do Cais do Sodré. Tarda a instalação das câmaras de videovigilância por parte da autarquia. Entre 2021 e 2023, o Ministério da Administração Interna aprovou 240 câmaras para serem colocadas em vários locais da cidade. Está prevista a instalação de 30 para o Cais do Sodré há mais de um ano. Houve um conjunto de concursos que não tiveram propostas, portanto tiveram que ser reiniciados. Isso não é desculpa, isso é que acontece todos os dias. Nós nas freguesias, nas entidades públicas, temos concursos que ficam desertos e por isso se corrige o que está mal no concurso que ficou deserto e lança-se um segundo concurso. E quando o segundo concurso fica deserto, a lei prevê formas de ultrapassar a questão. Espero que não seja depois do primeiro trimestre do ano. Teremos 62, Campo das Cebolas e Cais do Sodré. E depois acrescerão outras que no total deste mandato serão 106. Numa das praças do Cais do Sodré, dezenas de pessoas fazem a festa, com música e litros de álcool que trouxeram de casa.
Há continuamente uma ocupação de espaço público para além dos bares e das discotecas. Não só da venda ilegal de bebidas informal no espaço público, mas principalmente de pequenos espaços com música informal e que as pessoas se vão deslocando pela cidade. E o consumo de álcool excessivo, naturalmente que levará não só a situações mais graves de violência, mas principalmente ao ruído. Eu passei ali na rua Cor-de-Rosa e estava um grupo de rapazes, assim, sei lá, dos seus 18, 20, não sei, ingleses. E às tantas meti conversa com um e perguntei-lhe o que é que ele estava a fazer em Portugal, o que eles estavam a fazer, eram tantos. E ele respondeu-me simplesmente que nós aqui podemos beber álcool. O Largo do Camões é o arranque para o pub crawl, uma espécie de rally das tascas. Quem entra nesse pub crawl paga um valor muito baixo, de 15, 20 euros, tem a possibilidade de ir a 10, 15 bares e tem acesso a uma bebida grátis. Mas, naturalmente, há todo um consumo associado depois dessa bebida grátis que implica também esse mesmo consumo e esse uso massivo. Chegam ao segundo ou terceiro bar, já vêm podres de bêbados. Pois querem logo passar à frente porque têm acordo já com o bar, depois as pessoas estão aqui, ficam assim um bocado incomodadas, a gente tem que mediar aqui os conflitos, também somos assim um bocado psicólogos, mediador de conflitos, e é chato só nesse sentido. Mas é a evolução dos tempos, temos que nos adaptar como todos os negócios. Devem imaginar o que é passarem nesta rua, hordas de turistas, todos felizes e contentes a gritar em alto e bom som, até porque eles no país deles não podem se calhar fazer isto desta maneira e vêm para aqui porque sabem que em Lisboa isto tudo é possível. Com certeza que isto é uma zona de vida noturna, há imensos restaurantes, há imensos bares, é natural. Quem vive no Castro sabe que isso é assim, portanto é um dado adquirido, mas isto está a atingir proporções inacreditáveis. Quer dizer, qualquer capital civilizada da Europa não permite uma coisa destas, não é? Há países da Europa que já travaram o consumo de álcool em espaços públicos. Uns têm legislações nacionais proibitivas, outros delegam a decisão às autoridades locais ou regionais. Em Roma é proibido beber álcool na rua a partir das 22 horas. Em Barcelona e Madrid, as multas são pesadas, podem chegar aos 600 euros. Quer? Nós temos um copo, quer? O que é que está a beber? Vodka Red Bull. Quer um copo? Não? Nós vamos deitar um lixo, a vodka. Nós estamos a oferecer. Muitos deles trazem bebida de casa, porque também os recursos também não são muitos, fazem normalmente esse consumo inicial no espaço público e depois complementam nesses bares. Seguramente que o empresário que está a vender vodka ou whisky ou bebidas mais fortes a um jovem de 14 ou 15 anos sabe que está a vender a um jovem de 14 ou 15 anos. No momento em que forem controlados, deixarão de o fazer seguramente. Se eu não vender aqui, vai vender outra pessoa ali, se não vender a outra pessoa, vai vender a outra. Se não vender ninguém, eles trazem já do supermercado de casa, é complicado. Não há outra solução senão restringir o consumo e a venda de álcool na rua a partir de uma determinada hora. Enquanto permitirem a venda desenfreada de bebida para a via pública, nós não conseguiremos controlar, porque há muito que aguardamos que as medidas que possam corrigir essa situação sejam adotadas. Proibir a venda de álcool para a rua a partir da 1 da manhã é uma das medidas previstas no novo regulamento de horários, levado à consulta pública pela Câmara Municipal de Lisboa. Medidas que não saíram do papel. O mesmo aconteceu a vários estudos sobre a noite, alguns financiados pela própria autarquia. Tivemos um financiamento durante um ano de um projeto chamado Safe-In, que foi financiado pela Câmara Municipal de Lisboa. Foi um momento interessante para nós começarmos a pensar essa dinâmica. Um vereador, por exemplo, para a noite. Isso que implicava que nós tínhamos alguém a quem pedir responsabilidades, que tivesse uma ligação direta com o PSP, que o PSP fosse um corpo presente nessa mesma agência. Como este executivo estávamos a pensar um projeto que já vinha do executivo anterior, que tinha a ver com o criar uma comissão ou a figura do Night Mayor
que pudesse fazer um mapeamento do que é a Noite de Lisboa, do que são os espaços, do que é a oferta e de como agir. O que é que aconteceu a esse projeto? Avançou? Esse projeto não avançou. Porquê? Não sei. Ou não há vontade política. Anda, mano! Centro das atenções e tal. Bairro Alto aos seus amores tão dedicado, quis um dia dar nas vistas e saiu com os trovadores mais o fado para fazer suas conquistas. A capital do turismo barato vai morrendo de tanto sucesso. Temos a outra parte comercial que acaba por ser afetada e se vê com problemas enormíssimos. Nós temos instalados no Bairro Alto já 2 unidades hoteleiras de renome, com preços elevados. E as pessoas não querem dormir cá? E as pessoas não querem dormir cá. Nós temos, inclusive, um diretor dessas unidades hoteleiras que não dá sugestão aos seus clientes, aos seus hóspedes, para frequentarem o Bairro Alto. Uma madrugada e mistérios como perfume. Quando as pessoas entram num estabelecimento, por exemplo, como este, que é secular, que é lindo, que as pessoas adoram, o impacto depois ao sair e levar com uma multidão de jovens, pronto, estão todos ali fora a beber indiscriminadamente. Tem que se agir, tem que se tomar decisões, tem que se respeitar a cidade, tem que se respeitar as pessoas que cá vivem e trabalham. E nada mais nos faça ter saudade. É o fado do turismo de massas que faz publicidade ao álcool e à cura das ressacas desta Lisboa de farra, por entre as sombras e o lixo. E se depois, ao acordarmos, acaso reparamos na escuridão que nos cerca, no leve restolhar que vem do lúgubre canto, somos tomados por uma enorme letargia que nos deixa permeáveis ao frio da madrugada. É então que as ratazanas, abandonando as trevas, ficam estáticas, silenciosas, a verem-nos ir equilibrando o passo por entre as sombras e o lixo. Esta reportagem está disponível em rtp.pt.